Então, um sistema interligado sul, vamos dizer, aqui na região sul-sudeste, é isso aí já muito grande, até com linhas de alta tensão feitas para trazer energia da Argentina, que, porque adotou uma política tanto demagógica e irresponsável, acaba invertendo o fluxo. Nós é que temos salvo a Argentina de situações difíceis no setor elétrico. Mas nós estamos numa situação preocupante, né? Quer dizer, não é tão simples assim o momento em que estamos vivendo. Os reservatórios estão baixos, chove muito, mas não chove muito onde devia, e principalmente na região sudeste, e aí o risco de um racionamento começa a coçar a inteligência do pessoal, né? Coça porque a hipótese de um racionamento é uma tragédia, né? A dimensão do acidente denominado racionamento é tão grande que a probabilidade dele acontecer deveria ser desprezível, com ou sem chuvas, mas não é o que acontece, né? Então, de qualquer forma, é bom lembrar que outros mais simples, né, demoraram anos para que outros projetos, até que se resolvessem erros, como, por exemplo, as duas últimas máquinas da usina de Itaipu. Apesar de ser um final de contrato, de obra, sei lá, um novo contrato, mas num final de uma ampliação de duas máquinas, a usina, essas duas máquinas atrasaram demais, até de forma surpreendente. Então, acidentes também acontecem, seus efeitos podem ser devastadores, como eu falei, dos tornados, o vento é um grande inimigo do setor elétrico, pior até do que os próprios raios, né? Então, quando a gente vê que o país terá ventos de 100 km por hora ou mais, é bom pôr as barbas de molho, porque num vento com velocidade média de 100 km tem rajadas que podem chegar a valores muito mais altos, e deslocamentos grandes de ar podem provocar o acontecimento de tornados onde isso é possível. Então, a recuperação dos reservatórios está sempre sujeita a caprichos da natureza e falhas ou sucesso do sistema. A formação técnica. Nossa presidente é uma economista por formação, deve ter dificuldades de entender o que se passa. É natural. Sua vida profissional e política ocupou muitos cargos, inclusive no setor elétrico, mas começou por cima. Nunca trabalhou em grandes instalações ou projetos complexos de engenharia. Deve estar aturdida com os efeitos de suas decisões, inclusive o patético tom ditatorial, como se quisesse dar ordens à natureza e às incertezas industriais e de empreendimentos de grande porte. Aliás, foi um motivo até de cômico ver, quando houve um apagão no Rio de Janeiro, ela dizer que tinha determinado que a recomposição no Rio deveria durar no máximo 10 minutos. Pô, com usina nuclear, não é assim que as coisas acontecem, né? Então, a ignorância técnica é um problema muito grave. Opções econômicas na energia elétrica, conservação da energia, optou por favorecer as eletrointensivas, a nossa presidente. Vamos facilitar a exportação de lingotes de alumínio e outras coisinhas dessa espécie. Aliás, o primeiro mundo exportou para nós indústrias dessa espécie. A racionalização do uso da eletricidade não dá voto nem dólares imediatos. Por que o governo, por exemplo, não usou o mesmo empenho a favor da microempresa, da pequena empresa? Uma reforma fiscal, como uma vez vimos o deputado Hawley explicar numa reunião da nossa loja maçônica, liberaria 90% do povo brasileiro do inferno do imposto de renda e coisas assim.
coisas que ele, coitado, é obrigado a entender e fazer ou pagar para alguém fazer. Então, é concentrar em grandes produtos. E a taxação em cima da energia elétrica é válida, porque a energia barata, ela induz a poluição, ela induz ao mau uso, a produção de energia. Você veja o petróleo. Nós estamos tirando petróleo a 6 mil metros de profundidade, 5 mil. Algo extremamente perigoso. Tá? E, no entanto, é dito como se fosse algo bom. O governo segura o preço da gasolina, porque é lógico, a pessoa mais ingênua acha isso bonito. E as nossas cidades não estão preparadas. O Brasil parou durante décadas. Então nós teríamos que gastar uma fábula de dinheiro na reforma urbana, um processo de reurbanização, onde a infraestrutura de água, esgoto, distribuição de energia, coleta de águas pluviais, tudo fosse atualizado para a dimensão que as cidades têm e terão dentro dos próximos 20 a 30 anos. E isso não está acontecendo. Nós estamos gastando para receber os gringos, aí, a Copa do Mundo. Pão e circo, a velha receita para agradar o povo, desde os tempos de Roma. E é ruim, né? É lamentável que o governo tenha esse foco. Então é bom lembrar que dentro do cenário tropical brasileiro, poderíamos investir muito em pesquisa, desenvolvimento de soluções e correções de erros que vão da arquitetura ao urbanismo, produtos e serviços, criando tecnologia nacional e gerando a curto prazo milhões de postos de trabalho sem pagar dividendos ou mandar importar mais combustíveis. O que surpreende é que, apesar do PIBinho, estamos nessa situação. Então isso é o aspecto talvez mais impressionante do que nós estamos vivendo. O Brasil cresceu pouco em 2011. Era para estar tranquilo na área energética. Afinal, em 2011, muita coisa foi colocada em operação. E, no entanto, estamos vendo aí o governo apavorado, promovendo reuniões, as reportagens dos nossos jornais e emissoras de televisão, que tem como visitar instalações em obras, tem acesso ao Tribunal de Contas da União, podem falar pessoalmente com autoridades que estão atentas ao que acontece no Brasil. Então, isso aí assusta. Então, estamos numa situação delicada por diversas razões e não simplesmente porque as chuvas atrasaram. Quer dizer, a chuva é um detalhe. O Brasil, apesar de crescer a passos de cágado, está chegando a limites perigosos. Teria sido evitado se, talvez com mais humildade, nossos mandatários se dispusessem a discutir com a sociedade civil organizada e experiente o que seria necessário corrigir. Ninguém imagina que a presidência da República seja onisciente e onipresente. Isso é um atributo divino e não humano. Lamentavelmente, esse estilo, às vezes agressivo, da presidente inibe críticas. A sua entourage lá já deve estar acostumada a saber o momento que pode dizer alguma coisa e deve ter medo, que afinal os salários são bons, isso dá visibilidade para quem faz parte de um governo em alto nível. E como tudo é um jogo, assim como até agora não choveu, pode ser que daqui a um minuto comece a desabar um dilúvio lá no sul de Minas, eles também se prevalecem do risco e já acrescentaram ao currículo deles cargos que vão gerar salamaleques onde forem. Então o autoritarismo é necessário quando é importante derrubar grupos poderosíssimos, como aconteceu em torno
dos juros absurdos que eram praticados no Brasil. Lamentavelmente, ali foi preciso mexer com isso na porrada e a presidente soube, sem ofender ninguém, simplesmente determinar aos bancos estatais que praticassem baixos juros. E o Banco Central mudou de diretriz. Ótimo, porque era inacreditável o que nós pagamos. Aliás, todo brasileiro deveria pegar uma calculadora, imaginar a partir de quando os juros poderiam ter baixado e calcular quanto dinheiro deixou de usar porque simplesmente pagou prestações absurdas, pegou empréstimos inacreditavelmente caros, né? O que a gente lamenta é o silêncio de sindicatos e de conselhos regionais. Aqui eu falo CREA, mas vale para todos eles. Parece que todo mundo está de férias, é aquele efeito mandrake. Janeiro e fevereiro o nosso pessoal silencia. E o cenário em que nós estamos vivendo é ótimo para os profetas do passado. Quer dizer, a gente diz, olha, o governo errou, como eu estou fazendo agora. Mas seria ótimo se nossos líderes especialistas estivessem usando as redes sociais, sei lá, até sinais de fumaça, dito que a coisa não estava bem, né? O silêncio das entidades é algo inacreditável. Então, onde estão? Foram cooptadas, estão sujeitas, satisfeitas com seus privilégios? Então, bem, isso tudo aparece agora a energia eólica, porque finalmente está chegando a vez dela, né? Não era o caso há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás. Então a energia eólica amadureceu muito, a tecnologia, as lógicas e coisas assim. Agora é ruim se ela é viabilizada artificialmente por meio de incentivos fiscais e subsídios. Isso é um imposto camuflado, né? Mas há muitas formas de usar a energia eólica que não têm sido exploradas. O pessoal se fixou no modelo quando poderia estar aproveitando esse potencial eólico, principalmente em grandes condomínios, hotéis, resorts, etc. Mas não faz isso, né? Falta engenheiro, talvez, com visibilidade, com experiência e credibilidade para formatar essa questão. Uma coisa boa está sendo agora a Rede Globo, né? Parece que ela mudou um pouco a sua diretriz. E a reportagem do Fantástico do domingo passado foi um torpedo abaixo da linha d'água, na empáfia até de lideranças que fazem o possível para a gente esquecer o que está acontecendo. Como eu disse, falta humildade, falta honestidade intelectual. Até na expressão, não há risco. O que é isso? Risco sempre existe. Então, no domingo, nós vimos, além do problema do setor elétrico, as refinarias, e ele poderia ter avançado mais, falando do setor da indústria naval e coisas assim, da nossa infraestrutura de modo geral, que poderia ser muito melhor, mas, lamentavelmente, é vítima da nossa rotina mal, vamos dizer, educada.